Bom dia, pessoal. Mais uma semana trazendo aqui mais uma live, né? A live agora falando sobre muito importante, uma live vindo com parceiros de outros locais, né? Do CRES de Alto Branco, em Campina Grande, né? A gente aqui do CRES Flow Camarás estamos muito felizes de estar tendo essa participação. É uma participação bem diferente, trazendo experiências de outros locais e falando sobre uma data muito importante que é os 31 anos do Estatuto da Criança e Adolescente comemorados no último dia 13. Né? É algo que é muito bacana. Estou aqui só organizando aqui nossos é, convidados, né? Já entrou e vamos startar aqui, já esse processo aqui, né? Deixa eu só enviar aqui e colocar aqui as informações que é preciso. Pronto, vamos adicionar. Com um amigo tá entrando, eu vou estar me apresentando, né? Me apresentando, acho que agora entrou. Pronto. Bem-vindo, Arthur. Bom dia ainda, né? Bom dia, como vai? Prazer, Anderson, estar aqui conversando com você. É muito interessante essa interação, né, entre CREAs, inclusive de Muito estados bacana. diferentes, a gente poder ver as realidades de cada um estado. Então, fiquei muito feliz com o convite, né, de participar contigo, né, e poder colaborar ou contribuir na valorização e na exaltação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bacana, Arthur. Foi muito bacana. Eu também estou muito feliz pela essa integração, né? De cara, eu já te falo que eu sou apaixonado pela cidade de vocês. É uma cidade que eu gosto de bastante de visitar, né? Não conheço muito, mas Uhum. sou feliz eu acho uma cidade linda. E essa integração é importante porque são várias realidades, são realidades diferentes de municípios, de estado. A gente aqui teve já momentos de integração com outros CREAs, mas ainda dentro do estado de Pernambuco. E essa é a nossa primeira integração, né? Assim, interestadual, Interestadual. interestadual, e sou muito feliz que esteja começado com uma cidade que eu gosto tanto, que é Campina Grande. Mas vou me apresentar e aí depois gostaria do senhor também poder se apresentar para as pessoas que nos acompanham poder conhecer um pouco mais do profissional, né? É importante isso. Não, meu nome é Anderson Lima, eu sou advogado, eu milito nos direitos humanos, né? Já há um bom tempo. Atualmente estou na coordenação do CREAS Flor do Camará, que é do município de Camaragibe, região metropolitana do Recife, né? Aqui no nosso estado. E também presido o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? E esses papéis é bem interessante, Arthur, porque a gente lida com a política pública para a criança e adolescente e, no mesmo ponto, eu estou na ponta, né, na execução. Essa sinergia é muito importante, porque às vezes eu tinha uma visão, inclusive, de conselhos setoriais, onde a gente lida com políticas que era tão distante da realidade, né, do dia a dia, e é bom ter esses dois olhares. E aí, do outro lado, né, pelo CREAS Alto Branco de Campina Grande, temos aí o Arthur. Arthur, por favor, se apresente para o pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Anderson. Novamente agradecendo o convite em participar. Eu sou Arthur, da Gama França. Eu sou advogado militante também, tá? Trabalho como professor universitário na Unifacisa, onde leciono Direito do Trabalho. Sou pós-graduado pela Escola Superior da Magistratura, em Direito Civil, também especialista em Direito Civil, fazendo especialização em Direito do Trabalho também nessa oportunidade. Nesse período agora estou terminando aí minha outra especialização. E sou advogado do CREAS, em Campina Grande, né? Já fui de dois CREAs de Campina Grande, CREAS Liberdade e CREAS Alto Branco. Então, desde 2017, eu estou
envolvido com a política de proteção à criança e adolescente, não, mas também todas as demandas do CRES, que não é só criança e adolescente, né? Nós temos uma demanda muito grande, muito significativa de outras áreas, né? Seja com idoso, público LGBTQI+, temos também a questão da mulher, né? Tivemos até um vídeo agora há pouco produzido no CRES face às notícias recentes, né, de agressão contra a mulher que tomou a mídia, e aproveitamos para chamar a atenção da sociedade com esse problema também. Então, o CRES do Alto Branco, né, o CRES em Campina Grande, ela, como todos, né, também tem uma demanda enorme de outras áreas, mas a criança é sempre muito importante, né? É aquele onde começa, onde a gente pode resolver a nossa sociedade com a criança, porque nós podemos construir uma sociedade melhor. Todo mundo diz, vamos construir uma sociedade melhor. Como é que eu faço? Criança, tá? Criança é a resposta para esta pergunta, com certeza. Tá bom? Então, prazer novamente estar aqui e vamos para a nossa live. Se quiser saber mais alguma coisa, pode falar. Perfeito, perfeito, Arthur. Eu acho que você já iniciou a discussão e é uma discussão importantíssima, né? Quando a gente fala para comemorar uma lei por ter existido há 31 anos, a gente tem que começar a pensar nos desafios dessa lei, né? Ela tem já, há 10 anos atrás, ou 10, um pouco mais, uns 13 anos, quando eu comecei essa vida, né, na infância, eu dizia, olha, a infância chegou à maioridade, né? Chegou aos 18 anos. E rápido, como já chegamos aos 31, né? Então, a infância já é uma pessoa adulta, se fosse constituída fosse uma pessoa e não uma lei. E ainda assim, né, como uma pessoa, ela precisa estar ainda em consolidação, ela está se ainda isso ainda está no desafio de se implementado em vários aspectos. E quando você fala, na sua fala, você traz para mim que a infância, ela é a primeira coisa que eu tenho que pensar em alguma proposta para a sociedade, eu tenho que pensar pela infância. Está certíssimo. A infância é o momento onde, se eu não construo a infância, eu estou sequelando as gerações futuras e todas as outras décadas que virão para frente, né? Eu acabei de sair de uma reunião técnica com a minha equipe, e onde a gente estava discutindo uma reunião que houve durante a semana, sobre a questão das escolas. As escolas ainda estão fechadas, né? Não tem aulas virtuais. Se você acha que aula virtual é possível chegar numa pessoa que não tem nem a sobreexistência, não sei como é que é isso. E esse paradigma do direito à educação vai nos afetar por decorrente da pandemia. Mas, voltando ao nosso tema, que é importante, eu trouxe alguns calabouços muito tranquilos assim, para falar sobre o Estatuto do Adolescente, mas antes a gente precisa conversar um pouquinho como chegou essa proposta de lei, né? Justo, é Só muito complementando, completamente. Anderson, a questão da educação é alguma coisa que nós iremos sentir em breve, né? Essa ausência de interação social, essa falta de compromisso da sociedade com a educação, de promover realmente a educação nesse período de pandemia, certamente será vivenciado por nós, né, em pouco tempo, né, como reflexo da ausência desse período, né, do cuidado com a educação nesse período. Aqui no nosso estado nós tivemos algumas iniciativas, tá? Nós tivemos até uma TV pública pelo governo do estado, tá? Boa. Que trouxe conteúdo escolar. Não é do infantil, mas já pega alguma coisa exatamente para que quem não tivesse internet pudesse continuar assistindo e acompanhando a escola. Tá? Então, criou-se uma TV, literalmente, né, para ensinar aqui na Paraíba. Mas tivemos iniciativas, né, uma luta enorme, né? De um lado está a preocupação da contaminação, de outro lado está a preocupação em garantir o direito dessa criança à educação, né? De acompanhar, de assistência social, de dar condições, né? De enxergar a criança nesse momento. E a nossa prefeitura, ela tomou iniciativas para isso, né? Desde o acompanhamento, fornecimento de cesta básica, de alimentação para as crianças, a distribuição de material, acompanhamento. Então, tudo isso foi muito importante, já para não perder
esse viés, mas a gente sabe que isso não é o bastante, né? A presença em sala de aula, o acompanhamento constante, o regramento da criança, a educação, ela tem que ser muito presente e por isso acaba não sendo a mesma coisa, né? E roguemos para que os efeitos sejam diminuídos, né? E que possamos recuperar esse tempo que tivemos com a ausência das escolas, né? Da presença na escola dos alunos, né? Para que possamos continuar progredindo na nossa vida. Só complementar, eu até disse, o ECA, ele tal qual, eu gostei demais dessa comparação, o ECA tal qual um ser vivo, ele tem que aprender sempre, ele vai se transformando sempre, né? Impressionante. Claro que eu fui revisar algumas coisas ontem e eu fiz, não, eu vou olhar a lei, né, já para ver a questão das modificações. E quase assim, todo capítulo tem uma modificaçãozinha. Tem alguma coisa que recentemente, 2012, 2016, 2017, 2019, foi modificando para adaptar aquilo que a sociedade está sentindo, daquilo que a sociedade está evoluindo, né? E é muito interessante isso. O ECA é uma legislação maravilhosa, referência para o mundo inteiro. E mesmo assim, ela sabe que pode melhorar. Isso é uma lição para nós também, né? Como pessoas. Com certeza. Né? Que possamos sempre melhorar cada dia mais, né? No nosso caminhar. O ECA tem 31 anos, mas ele ainda está crescendo, está melhorando, está se aperfeiçoando. Tá? Mas ele não começou do zero. Aconteceu alguma coisa. O que foi, Anderson? Me diga aí. O que é que teve aí para existir esse ECA? Pois é, a questão do ECA é muito feliz que hoje tem um Estatuto da Criança e Adolescente completando 31 anos, mas antes dele a coisa era muito diferente, Arthur. Principalmente quando você começa a avaliar que a legislação mesmo, ela só veio garantir a criança e o adolescente como um sujeito de direito e agora com o ECA, em 1990. Né? Antes disso, a coisa era muito complicada. Para você ter ideia, eu fiz um histórico, a linha do tempo das legislações que tinha. Claro que a gente não vai falar aqui aprofundadamente cada uma, mas só umas para criar os marcos que ocorreram. A primeira legislação que houve no Brasil, né, ainda na Idade do Império, né, tempo do Império, né, ou melhor dizendo, nem Império, eu acho que era colônia, ainda era Brasil colônia, né, nem Império, ainda era anexado ao Império Português. Era na questão das crianças abandonadas, que foram criadas rodas dos expostos. Já aí você já tira, linguisticamente falando, qual era o que era. Era a roda dos expostos. Aquelas crianças que estão ali expostas e eu tenho que criar uma situação. Essa ideia... Na verdade, assim, você tinha uma casa de caridade, você jogava as crianças lá e era um canto que as pessoas, os menores abandonados poderiam ser deixados para que a igreja pudesse cuidar dessas pessoas. Exato. É uma coisa que não é tão distante, viu? Embora tenha começado lá, isso tem história muito recente, isso. Mas por que eu citei essa primeira normativa? Porque foi aí que nasceu a ideia da situação irregular, que é o do Código de Menores da primeira e da segunda geração. Né? E daí que vem aquela situação dos expostos. Foi essa ideia de situação irregular, ou situação desabonadora, essa situação de criança à margem, exposta, marginalizada, essa ideia de menoridade, de inferioridade da criança, ela nasceu aí justamente nessa parte aí. E quando foi em 1990 que ela veio ter a questão da proteção integral, começou a se entender a criança como sujeito de direito. Para você ter ideia, quando veio a primeira legislação brasileira, vamos dizer assim, já na República, já fala do Código de Menores, que criminalizava a criança. Isso só veio mudar com a questão lá em 1926, quando aconteceu o caso Bernardino. Bernardino, para quem não conhece a história, foi uma criança que foi colocada dentro de uma cadeia pública com outros 27 custodiados, vamos dizer assim, e ele foi brutalmente violentado sexualmente, e isso repercutiu naquela época, né? Não havia internet, foi repercutido em notícias jornalísticas de papel aos poucos, e aí que só no ano seguinte que foi promulgado o Código de Menores. Esse Código de Menores só instituía
o que era a ideia da roda dos esportes, que era uma criança que tivesse... Anderson, deixa eu só para exemplificar. Bernardino era um menininho, se eu não me engano, era de 11, 12 anos. Tá? Isso, Ele era muito jovem. E ele era engraxate. Tá? exato. Então, ele foi levado à prisão porque um cliente não quis pagar. Teve alguma confusão assim e ele sujou o cliente. Tá? E aí, o que aconteceu? Colocar um menino, né, que é franzino, certamente, né, 11 anos, 12 anos, numa cadeia junto com todos os outros presos, né, que já adultos, já fortes, já formados, e expor dessa forma, né, uma criança, ele foi violentada, acho que ele foi assassinada, eu não me recordo, mas Ela acabou morrendo dois, 3 dias depois, quando e aí, foi... por conta disso, né, chamou a atenção. Espera, como assim, né? Eu vou colocar uma criança junto com o adulto, o que é que vai resolver? Né? Porque ele vai sofrer violência do mesmo jeito, vou meio que, sei lá, descartar aquela pessoa da sociedade. Isso nunca foi, né, e não deve ser uma escolha, né, da sociedade, tão somente dispor da vida do indivíduo, né, e expor ele a outras violências. Né? O Estado tem que ser um agente transformador e agregador da sociedade, não desfazedor dessa sociedade. Então, por conta disso, chamou, claro, muito a atenção, né? Até mesmo pelo crime, que na época era crime, né? Não era ato fracional, era Isso. um crime ridículo, né? Ínfimo, que ele cometeu uma discussão com uma pessoa, né? Em razão de uma prestação de serviço, e isso levou ele para a prisão, e não só isso, né? Sujeitou ele a ser violentado e morto, né? E se para a igreja tem um mártir, né? Para o nosso Brasil, esse é a referência, né? É o estalo, né? Dizer, ó, peraí, tá uma coisa errada, vamos melhorar isso aqui, por isso que surge aí a necessidade, depois de uma pressão social, de se estabelecer uma legislação para regulamentar isso. Mas não foi assim um ECA não, viu? Não foi em Não, termos não. de longe disso. Se imaginar que o princípio da situação irregular observava que uma criança que estava exposta, negligenciada ou abandonada era colocada com o mesmo tratamento que uma criança que tivesse cometido um delito, né? A solução era quase, o que o pessoal costuma falar numa forma coloquial, é um soneto de uma nota só, né? Para todos os problemas que havia com infância, a solução era retirar e segregar em uma unidade de acolhimento, que lá não tinha nada de acolhimento, né? Era apenas um amontoado de crianças de todos os tipos de situações, né? Seja porque colocou em trabalho e fez um trabalho ruim, foi porque deixou de trabalhar e não justificou que trabalho infantil era permitido naquela época, era situações de abandono, pessoas, os órfãos, era os infratores, que não era visto como infratores, era visto como criminosos mesmo, né? E tudo isso, esse calabouço, durou quase o século XX inteiro, né? Isso não mudou. Houve várias aprovações. Houve o segundo Código Menor de 1979, que só fez ampliar e criar a questão do juízo de infância, que na época o juiz ele tinha o poder, né, de um Estado teocrático. Ele podia mandar, desmandar, não tinha defesa, não tinha acusação, ele mesmo acusava, ele mesmo decidia, e ele mesmo resolvia se libertava ou não. Porque naquele momento infância não era entendido que uma criança, um adolescente era sujeito de direito. Ele era uma pessoa ou uma subpessoa que ele só considerava como direito ou ter capacidade civil, vamos dizer assim, quando ele realmente fosse maioridade. Até lá, ele era uma pessoa que as outras pessoas podiam decidir por ela. E isso era uma parte muito triste, a parte muito cruel da nossa história recente ainda, né? E Anderson, deixa eu só destacar também da questão do Código de Menores. A grande questão, tá, é o seguinte, eu tratar uma pessoa em formação ainda, né, uma criança, um adolescente, tal qual um adulto, né, esperar que a criança tenha a mesma compreensão, que o adolescente tenha a mesma compreensão de um adulto. E
e fazer aquilo que nós fazemos, inclusive, errado com os presidiários, que é tão somente jogar num canto e esquecer. Né? Não tentar modificar a perspectiva social que essa pessoa tem, essa perspectiva pessoal que essa pessoa tem da vida, de como ele pode agir nessa vida. E o Código de Menores, ele consolida isso, né? De estabelecer e jogar a pessoa no Funabem, acho que era isso, né? Era Funabem. Funabem, né? Colocar numa Funabem que nada mais era do que um presídio com, inclusive, como você falou, como ele não era sujeito de direitos, as pessoas podiam fazer algumas atrocidades, né? Coisas de matar, da vida e morte, realmente, tortura. Então, eram verdadeiros calabouços, tá? De colocar, esquecer e maltratar e construir um bandidão para o resto da vida. Pode ter certeza. Né? Porque um dia ele iria sair, né, dali e ia sair muito pior do que entrou. Né? Se é que quando ele entrou ele tinha alguma ruindade no coração, quando sair, certamente ele tem motivo para fazer isso. Bom. Isso aí, é verdade. E acho que é a política do inimigo, né? Quando a gente estuda direito penal, a gente fala bastante que o direito, em algum momento, todas as legislações criminais evoluíram do direito do inimigo, né? Que era a ausência do direito, na verdade, né? São penas cruéis, castigos, tortura, né? Exploração sexual, trabalhos forçados. Tudo isso era possível encontrar na Funabem em determinado grau ou em determinado local. Sempre havia, desde do Rio Grande do Sul até os outros estados mais elitizados, mais desenvolvidos naquele momento, ou aqui no Nordeste ou no Norte. Todos os estados do Brasil têm histórias macabras, vamos dizer assim, em relação à Funabem. Né? Pode mudar a nomenclatura, um FEBEM, aqui em Pernambuco foi Fundac, né? E sempre tem uma história ou outra de alguma atrocidade. Né? E por isso que foi necessário essa reinvenção do modelo, né? E tanta coisa que de quase um século de legislações complicadas e dúbias que nada acrescentavam, né? A Declaração Universal dos Direitos dos Humanos, da humanidade, ela é fundamental para você estabelecer o que pode e o que não pode. O ECA, praticamente, ele tira quase todos os conceitos principais dali. Né? E essa política de infância, ela não para. Né? A gente estava falando aqui sobre questão de acolhimento de crianças em situações de negligência e abandono e aqueles que cometeram algum tipo de crime, né, de algum crime, mas ainda é muito jovem a discussão sobre o trabalho infantil. Né? Ainda é muito jovem a discussão da exploração sexual. Né? A gente hoje tem um conceito importante de entender que um adolescente ele comete ato infracional. Acho que o conceito já está bem internalizado na população, que ele vai para a FUNASE ou ele vai para uma instituição de recolhimento que pode ficar até 3 anos, e aí a mídia sensacionalista costuma dizer que ele matou, mas ele vai passar 3 anos só. Podia dar 20. Uma criança com 15 anos, se der 20 anos, ele vai sair com 35. E com 35 anos só de desenvolvimento da crueldade, porque a gente sabe que os presídios e as unidades de recolhimento, elas não têm ainda o preceito de ressocialização. Eu trabalhei por um tempo no sistema prisional pernambucano, e um tempo assim, e posso dizer com a maior certeza do mundo que ressocialização é uma utopia que não existe. É algo totalmente fantasioso. Eu não posso falar de utopia de uma pessoa que nunca teve acesso à escola, nunca teve acesso a profissionais de saúde, da assistência social ou psicólogo. É a primeira vez que o advogado perguntou o que é que você precisa, né? Porque a defensoria, geralmente passam pela defensoria pública com números de processos acumulados, e às vezes a pessoa tem contato primeira vez com o defensor no dia da audiência de instrução, né? E você vai falar de ressocialização, uma pessoa que aprendeu a escrever no presídio, que aprendeu coisas, isso é inclusão social, não é outro nome. Então eu não posso fazer ressocialização, eu não posso exigir que a pessoa seja ressocializada se ela nunca foi.
E também uma coisa quando a gente trata da infância. A infância, como você vai querer que ele cumpra uma pena exorbitante ou mude o formato da responsabilização pelo ato fracional, se você não entender que a pessoa é um sujeito de desenvolvimento. Então, esses três pontos, né, a questão de ser sujeito em desenvolvimento, que é possível de mudança, de transformação e de oportunidades, se a gente não tem essa compreensão. Ou falar sobre o flagelo do trabalho infantil, que ainda afeta nossos estados, né, ou da exploração sexual de menores, ainda só demonstra quanto nossa legislação ainda precisa se desenvolver muito mais, né, para ser mais próxima ao conteúdo, à realidade social. E efetivo, Então, eu queria voltar, Anderson, à questão do menor infrator, né? Na verdade, do, do adolescente que comete ato infracional, né? Chamado menor infrator é a nomenclatura do Código de Menores. Então, vamos exato. atualizar, né? Da pessoa que comete um ato infracional, né? Do adolescente, criança não comete nem ato infracional, ele é completamente inimputável. Mas o que eu queria destacar, tem o juiz daqui da nossa cidade, ele é um cara excepcional, né? O nosso juiz da criança e adolescente, Hugo Zaé, o nome dele. E o doutor Hugo fez uma comparação numa reunião muito interessante, tá? Porque as pessoas pensam que o adolescente ele não tem punição pelos atos que faz. Na verdade, ele é um pouquinho o contrário, tá? Se você perceber que se eu coloco... Quais são os crimes que os adolescentes cometem? Sinceramente, roubo, né? Pode ser majorado, qualificado, com arma, de alguma forma. Né? Então, Tráfico, tráfico. que Alguns geralmente o cometem roubo essa. é decorrente do tráfico, né? É. O tráfico, Tu consumo de sabe, assim, drogas. na minha cidade não é tanto, não. Sabe, tem bastante. Tá? Mas eu diria que, assim, que 80% é a questão do roubo. Tá certo? Isso. Não é furto, não é nada. 10% seria tráfico e os outros 10% aí vai para desde conflitos familiares, de apontar uma faca para alguém, ameaçar, aí vai para assassinato, que tem alguns, tá certo? Mas o roubo é aquilo que chama a atenção. Se você colocar o roubo, uma pessoa que é condenada por roubo, é de 4 a 8 anos. Acho que é Isso. isso, né? Mais ou menos Isso. isso, o crime por roubo. Ele vai pagar um terço ou um sexto, né? Se ele tiver bom comportamento. Então, ele pode ser condenado à pena máxima, que normalmente não é, tá? Normalmente não é. Fiquem todos cientes disso. Né? Ele tem que cometer um crime muito atroz, já ser muito reincidente para conseguir uma pena máxima, né, de 8 anos. Mas se ele tivesse 8 anos de condenação, ele teria um sexto disso. Tá? Um sexto é um pouco No mais de um fechado. ano. Né? É pouco mais de um ano. É 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, alguma coisa assim. Em regime fechado, ele saía. Né? No nosso estado, nós não temos regime semiaberto. Né? Um presídio agrícola, onde tem alguma atividade, oportunidade. Então, o que acontece? Ele sai. Né? O preso com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 8 meses, né? Até para homicídio, né? Você consegue esses números. Tá? O cara com 2 anos, ele tem a chance de sair. E o adolescente, ele tem um risco, né, de ter a oportunidade de ser acompanhado por 3 anos. Não vou dizer nem que ele tem o risco de ser punido por 3 anos, né? Entendam como quiser. Ele vai ser acompanhado, ele vai ser educado, ele vai ser visto e enxergado pela sociedade por 3 anos por uma equipe capacitada. Né? Então, eu vou ter um assistente social, vou ter um psicólogo, vou ter o advogado também, né? Eu vou ter um instrumento social que olha várias vertentes desse adolescente durante sua vida inteira, normalmente. Aí eu já vou aumentar o percentual aí para 95%. 95% dos adolescentes que começam algum tipo de ato fracional, eles têm, eu não vou dizer que ele tem motivo, tá? Mas ele tem uma história por trás disso, né? Algo que lhe deu oportunidade de cometer esse ato infracional e não entender ou não se frear, né, em compreender que aquela atividade ela é ilícita ou ela é prejudicial à sociedade e que ele não poderia fazer. Então ele vai lá, faz pelo ímpeto, sei lá, os desafios da adolescência,
ou por uma necessidade, ou porque ele precisa ser aceito naquele grupo social que ele está inserido, né, para ele galgar algum espaço mais importante nessa, não vou dizer, no local que ele vive, tá? Não vou usar os termos mais pejorativos, não. Então, quando eu tenho isso, essa pessoa, ele entra na sociedade, tá? A sociedade não enxerga ele tem escolhas erradas e, assim, o Estado descobre ele através de um crime, né, de alguma coisa semelhante a um crime, né, um ato fracional, e retira ele da sociedade. Pode retirar, tá? Levar para um regime fechado. Aqui em Campina Grande, para os homens, o lado garoto. Tá? E aí você é levado para essa entidade, onde ele tem escola, ele tem artes, oficinas, ele tem algum tipo de interação social, de acompanhamento psicológico, de assistência social, tentando compreender o que vai esperar esse adolescente dentro e fora da instituição que dá cumprimento ao regime fechado, né? A medida socioeducativa em regime fechado. Então, eu tenho tudo isso e ele pode passar 6 meses, né? Cada 6 meses, obrigatoriamente, tem que reavaliar, ou seja, todo mundo tem que parar, olhar assim, ei, o que está acontecendo com esse menino aqui? Ele pode voltar para a sociedade? Como é que eu vou fazer isso? E se for bastante, se ele puder retornar à sociedade, ele pode ir para o CREAS, né, que é quem dá cumprimento à medida socioeducativa em liberdade, né, seja através de uma prestação de serviço à comunidade, ou seja, tão somente de um acompanhamento desse adolescente, através de garantindo a educação para ele, garantindo saúde para ele, garantindo, você percebe que eu estou dizendo garantindo, é um direito dele que sempre foi sonegado para ele, né? E a gente tem vários desafios. Para vocês terem ideia, né, quem está nos assistindo, a questão da documentação é algo recorrente, né? Muita gente chega, essa semana, terça-feira, nós tivemos um acolhimento e o adolescente tinha certidão de nascimento, tá? Esse adolescente, na verdade, ele tinha a carteira de identidade. Mas ele é uma exceção, garanto a você. Sim. Né? CTPS, né? Carteira de trabalho, título de eleitor, sei lá, reservista, né? Porque a gente dá cumprimento até 21 anos, esse jovem pode estar conosco. Isso é uma raridade. Ou seja, essa pessoa ela não é enxergada pela sociedade. A sociedade deixa ele naquele bairro, normalmente um bairro marginal, né? Marginalizado, à margem da sociedade, né? Um bairro distante, sem muita infraestrutura, vivendo em uma condição precária, sem alimentação, sem uma escola boa, com fome, com muita gente, com muita droga, né, ao seu redor. Então, o que eu esperar de uma pessoa que, a todo momento, ele olha e o que ele pode esperar da vida é o quê? Quase nada. Né? Ele não tem nem direito à documentação, ele não tem nem direito à comida, ele não tem direito à profissionalização, ele não tem um currículo, ele não tem expectativa de vida. E aquilo que dá certo lá na região dele, na verdade, é ele se envolver com esses caras das paradas, da parada lá, dos caras bambambam lá da região, que é o traficante, que é o cara que assalta, que aqui tivemos um crime da moda recentemente, que foi a gangue da marcha ré. Né? Uns guri assaltava uma pessoa, roubava o carro e batia o carro numa loja e acabava pegando o que tinha na loja, tá? Normalmente roupa, né? E aí chegava com roupa de marca, né? Isso é importante, ó. O cara não tem comida no prato, mas ele estava lá com a roupa do tipo mais caro que tivesse, né, no shopping, estava lá o menino. Então, e isso traz importância para ele. Naquela região, isso é legal, cara, ele vai ser respeitado, porque ele anda com roupa boa, ninguém mexe com ele, tá? As menininhas ficam todas alegres, né? Eu vou andar com uma pessoa poderoso nesse local, né? Ser uma pessoa instruída, uma pessoa capacitada, uma pessoa
com a profissão, com o salário. Não, é um cara que tem esse perfil de afrontar a sociedade e quem manda sou eu e acabou. Então, eu insiro essa pessoa nesse local e aí eu quero que ele saia um médico, eu quero que ele saia um advogado, um engenheiro. Bom, se ele chegar no sexto ano é uma série fundamental, né? Porque é o divisor de águas, né? Sexto e sétimo ano. Se ele chegar no sexto ano, muitas vezes sem saber nem ler e escrever, ele já fez muito, tá? Então, aí, o que vem para mim, né? E aí eu estou falando da minha experiência como CREAS, né? São adolescentes que pouco sabem ler e escrever e têm uma condição social miserável, tá? Alguns têm comida garantida em casa, né? Algumas questões são questões familiares realmente, mas sempre de uma região de muita violência social, né? De muito esquecimento da sociedade desse indivíduo, e por isso acaba olhando para ele. Quando você enxerga ele, você faz: eita, como é que eu vou julgar esse menino? Quais foram as oportunidades que ele teve? Né? E aí é por isso que eu queria deixar claro que o adolescente ele pode ter 3 anos de acompanhamento compulsório, tá? Seja inclusive interno no lado garoto, né, na minha região, ou seja com o CREAS. 3 anos. Uma pessoa que comete, quem tem 18 anos, que comete um assalto, se ele não for posto em liberdade imediatamente, por ser primário, ele pode passar 1 ano. Tá? É isso que acontece. E digo assim, Anderson, na minha experiência também com outros adolescentes que completaram os 18 anos, que foram presos, agora sim, presos, né? Continuaram cometendo, aí passaram a cometer um crime, foram presos. Cara, na minha região aqui, 1 mês, tá solto, né? Tá na rua, né? E esse rapaz, se ele fosse adolescente, na minha cidade, a vara da infância e juventude enxerga e faz: ei, vem cá. Tu pode ficar até fora do lado garoto, mas tu vai ficar sendo acompanhado por uma equipe para saber o que está acontecendo na sua vida, tentar melhorar, minorar aquilo que já aconteceu e tentar construir uma nova história para você. E que é isso que o CREAS se propõe, é que isso que o CREAS quer fazer, né? Dar uma oportunidade para aquela pessoa que, enquanto ainda é tempo, né? Como bem disseste, a pessoa que entra num local assim, jovem, né, ou não, ele pode sair pior, mas um dia ele vai sair. Eu não posso matar aquele preso, né? Um dia ele vai sair. É errado para as nossas cadeias não enxergar o preso, muito menos para o adolescente e a criança e o jovem, que ainda tem mais muito tempo para frente. E diga o seguinte: ele pode fazer o que for. Um dia ele vai sair. E quando ele sair, é bom que ele tenha tido uma nova perspectiva de vida, porque senão, né, quem irá sofrer é a sociedade. Somos nós aqui do lado de fora que teremos mais uma pessoa agora com muito mais motivação, muita mais raiva dentro dele, né, querendo se vingar cada vez mais da sociedade, porque a sociedade não enxerga ele. Tá? Então é muito fácil dizer: menor não é punido. Bom, quem dera, ele não é punido, né? Ele é tentado uma ressocialização, na verdade, uma educação desse rapaz, garantindo aquilo que ele tinha direito desde quando nasceu, mas que nunca foi possibilitado, viabilizado pelo Estado para ele. E por isso, acabou que alguma outra pessoa enxergou, normalmente um bandido, e ele teve a oportunidade de cometer um ato infracional, né? E aí, quando ele faz isso, a sociedade tenta enxergar e tenta dar uma nova oportunidade, dando os valores corretos para ele, passando, né, dando uma nova perspectiva de vida, né, um novo olhar, que ele possa enxergar que ele pode ser alguma coisa a mais, se não um bandido, como naturalmente ele seria se continuasse naquele ambiente hostil que ele vivia, e que a consequência, nós somos frutos dos meios onde estamos inseridos, do meio onde estamos inseridos, e por isso, claro, né, por óbvio, ele só pode dar o que ele recebe. Então, se ele recebe violência, se ele recebe indiferença,
ele vai ter isso, né? Ele vai só saber fazer isso para as outras pessoas. E é isso que a mídia socioeducativa, né, o cumprimento da mídia socioeducativa tenta enfrentar, né? Tenta modificar esse olhar, essa forma de enxergar a sociedade dessa criança que ainda tem jeito, sabe? Adolescente ainda tem jeito, criança ainda tem jeito, né? Tem um filme, eu não vou saber qual é o filme. Eita, Corrente do Bem, né? Isso, Corrente é do muito, Bem, foi muito bom. né? Muito bom filme, quem puder assista. E nesse filme mostra exatamente isso, né? Você só pode dar aquilo que você recebeu. Então, Com se eu recebo certeza. amor, eu tenho muito amor para dar. Se eu recebo ódio, eu só tenho ódio para oferecer. E aí, quando essa pessoa vem para o sistema, né, para a rede de proteção, né, a sociedade enxerga esse adolescente, eu posso dar atenção a ele e dar oportunidades para ele ser uma pessoa melhor. Né? E é isso que nós tentamos sempre, né, ver e enxergar nesses nossos adolescentes que chegam. Tá? Se eu só complementar, eu falei, foi muito tempo agora a minha fala, mas só Normal. trazer Ah, uma experiência, nós lá aqui em Campina Grande, aqui não, porque eu estou em outra cidade, mas lá no CREAS, em Campina Grande, eu tenho uma atividade, né, de grupo focal, né, de trazer o adolescente para palestras semanais, tá? Seja oficina, ensinar a fazer bolo, a fazer pão, a fazer catupiry, seja que maquiar, bacana. pintar cabelo, né? Seja cozinha, seja aquilo que a gente possa oferecer. Dar uma instrução sobre informática, tá? Falar sobre alguns valores da sociedade, seja escravidão, a questão do negro, LGBT, violência contra a mulher, daquilo que é importante, mostrar a ele de drogas, mostrar a ele que esse caminho é um caminho errado, né? Mas dando a oportunidade, muitas vezes, né, chegam adolescentes para a gente e dizem, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Eu pensava, não, lá a gente pensa de outro jeito, né? Porque aí agora eu botei uma sementinha na cabeça dele. Não, aí é diferente mesmo, né? Realmente, o que você está dizendo é mais lógico do que aquilo que eu aplicava. Então, a gente ganha a confiança dele e vai ser a pessoa de referência que ele nunca teve na vida, né? E isso é muito importante. E acaba trazendo um vínculo, né, muito interessante entre os técnicos, né, que acompanham a medida socioeducativa do que em outros momentos. Lá na nossa unidade, nós temos uma forma de aplicar a medida socioeducativa que envolve toda a equipe. Né? Então, quando o adolescente chega, ele é acolhido, a gente faz um raio-x da vida dele. Né? Pegar assim, da barriga da mãe até então, a gente tenta. Né? Bacana. E aí faz esse raio-x para tentar compreender como é que chegou a isso, que levou essa pessoa a isso, como é que pode compreender. E aí nós usamos exatamente um momento de acolhimento com tanto pedagoga, psicopedagoga, comigo. Né? Eu sou um dos responsáveis pelo acolhimento também para orientar em algumas questões. Depois esse adolescente vai para uma psicóloga, né, não é para um tratamento, mas para uma escuta, né, que pode ser repetida, né, semanalmente, quinzenalmente, né, diante da necessidade, diante de todos os seus conflitos. A gente sabe que a adolescência é um momento muito, muito difícil na vida de qualquer um, né? Vocês têm muitas dúvidas, muitas inseguranças, né? Você está se construindo como pessoa, e aí você vai para esse momento, né, com um psicólogo para tentar realmente compreender esse indivíduo. E, a posterior a isso, nós temos uma ação da assistência social, realmente, né? Do assistente social, da assistência social não, do assistente social, da assistência social também, mas do assistente social, que vai enxergar o meio que ele que ele vive, né? Que ele convive diariamente, ele vai ver se na casa dele... A gente teve um adolescente, recentemente, que na casa dela não tinha banheiro, tinham 7 pessoas, se eu não me engano, na casa dela, e não tinha banheiro. O banheiro era um chuveiro num puxadinho da cozinha, sem nem desnível, né? sem esgotamento sanitário, uma cortina, tinha um balde daqueles de pintar a casa, aqueles baldes grandões, né? Onde eles faziam as necessidades básicas, né? Xixi, cocô, e à noite, na surdina, iam lá na frente da casa, numa região de terra, né? Para cavar, jogar e enterrar aqueles dejetos. Tá? Então, Nossa, bom,
né? Já explica, né? E aí essa pessoa tinha, essa adolescente, né? Duas irmãs cometeram ato infracional. O que eu vou esperar disso, né? Elas passavam fome a vida inteira, tá? Então, uma delas, o conflito foi com a mãe. Imagina como essa mãe é, do que se esperar dessa mãe, tá? E ela cumpre medida socioeducativa exatamente por conta da mãe dela, né? Ela agrediu a mãe de alguma forma. E olha o ambiente que ela vivia, né? Que ela ainda vive, ainda hoje nós tentamos, a assistente social ela vai enxergar essa pessoa, né? Vai tentar modificar o contexto social onde ela está inserida, para dar oportunidade dela ter um banheiro, uma cama, um local onde dormir, onde fechar a porta, que a porta lá é arrombada, né? Não tem porta, é uma escorazinha de madeira, tá? Então, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou enxergar essa pessoa, eu vou dar a oportunidade dela dentro de um ambiente saudável que ela viva, ela possa também produzir para a sociedade. Porque a gente acaba esquecendo que esse adolescente, ele é mais uma pessoa nessa sociedade que a gente exige que ela produza, só que não ensina a produzir, né? Não ensina a fazer nada diferente do que ela tem lá. E o que é que eu posso esperar de uma pessoa assim, né? Então, é isso que aí passa para a assistência social, né, para enxergar essas situações. Nesse período de pandemia, nossa prefeitura fez enxergou a necessidade de ofertar cesta básica, né? Então, a grande Sim. maioria dos nossos adolescentes necessitavam as suas famílias de cesta básica, mesmo porque existiam vulnerabilidade social, né, de pessoas desempregadas na casa, não faltava comida realmente, e eles não podiam ir atrás, né, disso. E quando dito isto, né, quando você vai para esse aspecto, você está trazendo dignidade, que, vou voltar lá para o começo, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para trazer dignidade para a criança também, né, para ela ser enxergada, para, como você disse, para ela ser sujeito de direitos, para que o Estado não só mande nela, puna ela, sem enxergar quem ela é. Nós queremos que se traga humanidade ao indivíduo. E o Estatuto ele é tão interessante que ele começa desde a barriga da mãe, né? Eu Sim. garanto, né, que a mãe tenha um parto saudável, que não exista violência obstétrica, né, por exemplo, que foi algo que teve na moda recentemente, que ela tem um local, tem um acompanhamento médico para que aquela criança também saia saudável da barriga da mãe, que possa enfrentar e diminuir os riscos, né, e os custos dessa sociedade também. Porque uma família desestruturada, na verdade, traz um risco à sociedade. É um custo, né? Eu tenho, na minha cidade, eu tenho 3 casas de abrigo de menores, tá? De crianças e adolescentes, tá? Todos separados, exatamente porque separando por sexo, separando por idade, para garantir um, um, um crescimento saudável para essa criança. E é muito, muito bonito, né, o que se faz, né? Eu sou apaixonado pelo que a minha cidade, eu tenho orgulho disso, né? É muito fácil. O prefeito que chegou agora ele é da mesma, ele é continuidade do prefeito anterior, né, eu posso dizer, do mesmo grupo político, mas ele não sabia, né? A prefeitura não quer aparecer por isso. Olha só, isso é importante, que eu não quero ganhar voto por isso. Eu estou fazendo mais do que minha obrigação, né? E o nosso prefeito tinha isso. E quando o prefeito novo entrou, né, o Bruno Cunha Lima, ele chegou e disse: rapaz, é assim, é tudo isso, né? Vocês fazem tudo isso. Olha que reconhecimento importante. Eu nunca soube disso. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam sem conhecer o que, tá, que vai estar por trás disso. Né? Nós temos uma rede de proteção que a gente pega as maiores barbaridades. Né? Você falou aí da questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, gente, eu tenho... nesse período de pandemia, saltou. Né? Não sei o Sem que é a dúvida. exposição da criança ou do adolescente. Mas mais a criança, né? E do adolescente em casa, né? E com seus familiares, que normalmente é isso que acontece. Então, teve um boom. Né? É impressionante quantas crianças nós estamos acompanhando com a denúncia de violação sexual, né? De exploração, violação sexual.
de alguma Inclusive, forma. Arthur, essa é a nossa realidade aqui em Camaragibe, trazendo um pouco da realidade daqui, a parte socioeducativa, ela vem declinando, porque aqui no estado de Pernambuco existe a suspensão da execução das medidas socioeducativas, né, durante a pandemia. E aí, assim, há o acompanhamento, mas esse acompanhamento não tem a execução, propriamente dita, de PSC e outros tipos, né? Então, assim, desde esse momento, a equipe aqui está estruturada de forma de PAEF. Tem municípios aqui da região metropolitana que tem o CREAS, que atende a mídia socioeducativa, e tem o outro que faz o programa especializado de atendimento a pessoas e famílias, né? Que é o PAEF. Então, aqui não. A equipe, existe 4 equipes de PAEF e elas acompanham os adolescentes que estão em mídia socioeducativa porque tem que acompanhar a família. Aquilo que você falou, bem falou, a interprofissionalidade, ter assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, né? A equipe da gente se formou nesse sentido de ter esse atendimento multidisciplinar. E a experiência que você está falando sobre a questão de exploração sexual na pandemia foi um boom. Quando a gente iniciou as atividades aqui no CRES Flor do Cambará, o aparelho estava bem depreciado, assim, estava bem mal visto, teve várias gestões bem complicadas e a equipe estava bastante adoecida com todos os processos. Um faz um jeito, outro faz de outro, não quer fazer nada, outro não quer se envolver. E a gente teve teve um restart, né? Iniciou do zero, veio outras pessoas e foi um trabalho bem duro de organizar. E uma das coisas que eu mais achava estranho no município, eu sou do Recife, né, mas eu trabalhei minha vida toda em Olinda, né, lá o CRES, lá é a segunda maior cidade, então a gente tem uma demanda muito expressiva de infância e juventude, muito expressiva mesmo. Então, quando eu cheguei aqui, a demanda era pessoas idosas. Eu digo, e não chega a violação de direito de criança e adolescente, não, não chega nada aqui, não, é só idoso, de idoso, violação de pessoa com deficiência, situação de rua, tinha alguns casos de mídia socioeducativa, mas a infância não acontecia, não. À medida que o aparelho começou a ser reconhecido novamente como um serviço de referência para o município, né? E com o advento da pandemia, assim, antes da pandemia, a quantidade de casos de pessoas idosas e de crianças, eles eram quase flutuantes, mas sempre idoso ganhava por um ou dois, vamos dizer assim, né? Com a pandemia, disparou, né? A pandemia, ela trouxe, ela expôs um flagelo que é as crianças que são exploradas ou são negligenciadas ou violentadas, exploradas, que passaram a conviver em tempo integral com os seus agressores, com os seus algozes. Então, isso começou a qualquer momento chegar a todo tipo de denúncia. E é muito triste essa parte de exploração. Se a gente fala do adolescente, da responsabilização pelas coisas que ele fez de errado ou vem fazendo errado, imagine a criança que não fez nada de errado, que são os adultos bem instruídos, bem capazes, que fizeram com as crianças, né? E é um trabalho muito difícil e ainda mais cheio de uma roupagem que a lei, né, em 2017 veio com a questão trazer a escuta qualificada ou a escuta especializada, né? A gente implantou aqui uma sala de escuta especializada onde os profissionais têm todo o sigilo e ela é bem diferente, ela é um pouco infantilizada a sala, com muitos brinquedos, como fosse um quarto, né? Um quarto de criança, né? Para que as crianças pudessem brincar e ter o contato com o profissional e que a escuta pudesse ser a menor forma invasiva em relação à exploração, né? Isso foi uma conquista muito importante para a gente, porque a gente recebe quase que diariamente novos casos do conceito encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelas unidades de saúde, pela educação, né? E a gente tornou-se uma referência para fazer esse atendimento de crianças nessa situação. A escuta especializada, ela tem alguns paradigmas ainda que precisa ser fomento, os profissionais precisam estar se qualificando, precisam estar se reinventando, porque é muito complicado você
conversar com uma criança e entender onde foi que ela foi violada, onde ela foi explorada, onde ela foi abusada. E esse tipo de conduta, aqui pelo menos no município de Camaragibe, a gente enxerga que é feito de uma forma muito tranquila. A rede entende esse processo. O conceito tutelar ele não faz a escuta, ele caminha para o CREAS, que aqui sim o profissional é feito. Eu vi que tem uma pergunta de MJ Sarmento aí Maria que José, quem é uma é referência, mais, viu, de mídia dá socioeducativa. Depois, não perca a oportunidade de conversar com ela. Dona Maria José é uma muito excepcional profissional. De sempre aqui, ela lida com a mídia socioeducativa e ela é um expoente, viu, da, da, muito da muito defesa bom. do ECA, né, na nossa cidade e eu acho que na nossa região mesmo, viu? Muito bom, muito bom. Com Dá a certeza a gente dica. vai conversando, maravilha. E assim, minha experiência também foi socioeducativo. Aqui em Camaragibe que eu tive que me reinventar porque para a realidade diferente. Então, assim, de respondendo a escuta especializada é realizada por profissionais, normalmente psicologia, né? Temos outros profissionais que também têm capacidade de fazer esse atendimento, mas necessariamente aqui a prioridade as psicólogas, as nossas psicólogas aqui, ela tem especialidade para a escuta de crianças, né, de comportamento cognitivo, e aí tem facilitado bastante esse atendimento, né? E trazer isso, a gente tem muito respaldo isso para informar, notificar o Ministério Público ou o Judiciário sobre o acompanhamento. Isso tem sido um trabalho muito gratificante, um trabalho de responsabilidde, mas de com reconhecimento, né, pelo compromisso que os profissionais aqui o fazem. É muito bacana. Mas, Arthur, tudo que é bom acaba. Exatamente que o A tempo aqui gente, tá. a gente tá fazendo, aí tá faltando só um minuto. Eu gostaria de deixar o agradecimento logo de cara a você por E vamos seu debate. repetir, quero conversar mais. Vamos repetir. Vamos, eu adorei conversar. Eu não interrompi em nenhum momento porque eu estava adorando a sua explanação, as suas orientações vindo da sua experiência aí de Campina Grande. Eu queria agradecer a todo Muito mundo obrigado. que entrou, né? Aí a minha equipe que também está assistindo, aí tem vários entraram e estão assistindo também. É a equipe do CRES de Campina Grande que já nos acompanha no Instagram, a gente sempre troca figurinha, troca as histórias, e é muito participação. E te agradecer, cara, tu é show, eu adorei conversar contigo e quero continuar conversando em outras oportunidades. Admiração é recíproca, viu? Gostei muito e quero que vamos continuar essa parceria para que mais para frente tenhamos mais formas de exaltar, né, de mostrar e de esclarecer a sociedade do que o ECA é tão importante. Tem muita coisa que a gente pode falar ainda, viu, sobre o ECA. A gente não falou Com certeza. da questão do trabalho infantil, não falou Sim, sobre direito, né, sobre a questão da violação de direitos da criança e adolescente, da rede de proteção, que eu achava que merecia uma nova live, viu? Viu, Anderson? vamos, Uma vamos, rede de vamos proteção marcar, vamos da criança e marcar. adolescente, falar de conselho tutelar, falar do conselho de direitos, né? Que a gente não Sim, tivemos oportunidade para mostrar que a sociedade ela se movimenta para defender nossas crianças. com certeza. Viva o ECA, meu amigo. Viu, Eca? Viu? Prazer, Oh, sucesso. obrigado aí, sucesso também, meu amigo. Até Felicidade. logo. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau.